Bom dia, meninas. Glória a Deus por estarmos aqui. Glória a Deus pela vida, a saúde que Ele nos dá e por esse privilégio de estarmos aqui essa manhã. Hoje nós encerramos a série Autênticas e a gente vai conversar hoje, recapitular algumas coisas que nós estudamos nos 2 primeiros episódios e aí vamos partir para a ação. Hoje é dia de pedir ao Espírito Santo que nos ajude a sermos de fato autênticas, que esse conhecimento não fique na teoria, mas que agora a gente se levante para praticar a palavra de Deus. Amém? E aí, o texto que nós vamos ler inicialmente está em Efésios, capítulo 2, e o verso 10. Efésios 2, verso 10 diz assim: porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Em outra tradução, em outras versões da Bíblia, diz assim, porque nós somos feitura de Deus. Aqui diz, nós somos criação de Deus, formadas em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Esse texto traz para nós essa autenticidade, a nossa identidade, quem somos. Nós entendemos desde o nosso primeiro encontro, né, dessa série, que nós somos autênticas não pelo que temos, nós somos autênticas por causa da nossa filiação. Isso é importante a gente entender, que a nossa filiação carrega a nossa identidade. Porque muitas vezes a gente diz assim, Senhor, qual é o meu propósito? Para que eu estou aqui nessa terra? E a gente fica lutando, a gente tem dúvidas em relação à profissão, a gente tem dúvidas em relação à maternidade. Devo ser mãe? Não devo. Ter mais um filho? Não ter. E nós temos muitas dúvidas em relação a quem somos. Mas tudo isso é bom a gente descobrir, a gente desenvolver. No entanto, a nossa identidade, a nossa autenticidade, ela está ligada à nossa filiação. Isso é importante da gente ter em mente. Então, quem eu sou? A resposta mais adequada para quem eu sou uma filha amada de Deus. A palavra está dizendo que nós somos feituras de Deus, criação de Deus, realizadas em Cristo para fazermos boas obras. Então, a nossa identidade, a nossa autenticidade está ligada à nossa filiação. Entende? É igual quando a gente é criança, que o povo diz assim, né? Tem um monte de crianças juntas, aí tem às vezes um adulto que olha e diz assim, e essa aqui é de quem? Não, essa aqui é de fulano, é filha de não sei quem, né? Então, aquela pessoa, ela é associada, aquela criança, ela é associada à sua filiação. Não pergunta assim, quem ela é, o que ela tem, não. De quem ela é, de quem é essa criança. E aí as pessoas associam aos seus pais. Do mesmo modo, quando nós crescemos. Quem é essa aqui? Quem é essa aí? Eu sou do meu pai, eu pertenço ao meu pai, eu sou criatura, feitura dele. Então, a nossa autenticidade, ela é vivida da forma correta, quando nós vivemos, quando as nossas atitudes, as nossas decisões, elas são tomadas com base em sou filha de Deus. Sou filha de Deus. E aí eu decido como uma filha de Deus, eu falo como uma filha de Deus, eu me visto como filha de Deus, eu me alimento como filha de Deus. Eu desfruto da presença do meu Pai. Então, tudo aquilo que eu faço, as minhas decisões são guiadas pela voz do Pai, porque eu reconheço a minha identidade. Então, eu sou autêntica. Veja, a minha identidade é filha de Deus, e eu sou autêntica quando eu vivo a palavra do meu Pai. Foi o que aconteceu, nós falamos sobre isso, né? No nosso primeiro encontro, o que aconteceu com Jesus Cristo, quando ele alimentou o Espírito e disse, a palavra diz, mas a palavra fala. Então, Jesus, ali depois de 40 dias no deserto, jejuando, ele escolhe fazer a vontade do Pai e ouvir a voz do Pai e dizer, é a palavra do meu Pai quem está dizendo. Então, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E é da palavra que sai da boca de Deus que eu vivo. É o que ele diz, que realmente diz quem eu sou. E, diferentemente de Eva, que decidiu dar voz, dar ouvidos à serpente e alimentar a sua carne para descobrir quem ela era. Deus já tinha dito, você é imagem, você é semelhança, você é minha criatura. E Eva decide
alimentar sua carne para descobrir quem ela era, quando Deus já tinha dito, Deus já tinha falado. Então a gente percebe que a nossa identidade, filha de Deus. Somos autênticas quando vivemos a palavra do Senhor. Olha o que aconteceu com Maria. Essa frase aqui, esse episódio da vida de Maria, é muito conhecido. E Lucas capítulo 1, o versículo 38. Ao ouvir a notícia de que ela seria a mãe do Filho de Deus, Maria responde assim para o anjo. Respondeu Maria: Eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Maria estava dizendo assim: é a palavra do Senhor quem guia a minha vida, quem guia o meu futuro. É Ele, é a sua palavra. E a gente vê ali aquela menina que talvez muita gente olhava e via uma simples camponesa pobre. Naquela hora que ela diz que se cumpra em mim a palavra do Senhor, ela se torna a mãe do Salvador do mundo. Quando ela simplesmente aceita a vontade do Pai. Queridas, eu fico pensando, o que é que será? O que será de nós quando nós dissermos assim, Senhor, eu aceito a sua vontade. Eu vou parar de confiar em mim. Eu vou parar de confiar na força do meu próprio braço. Eu vou parar de olhar somente para os meus traumas, as máscaras que eu uso, minha dor, meus traumas, o que disseram de mim. Eu vou parar de usar essas máscaras e eu vou viver a tua palavra, seja feita em mim a tua vontade. Porque ao dizer isso, e ao agir dessa forma, Maria se torna a mãe do Salvador do mundo, uma simples camponesa. Todo mundo olhava e via uma mulher pobre, camponesa, ainda adolescente, olhava e dizia, pobre de Maria, ô vida sofrida. Aí ela diz, seja feita a vontade do Senhor, a palavra do Senhor se cumpra em mim. E quando Maria vive o cumprimento da palavra, ela se torna a mãe do Salvador do mundo. E nós? E quando tivermos a coragem de dizer assim, Senhor, eu vou viver a sua palavra, eu vou viver o que a sua palavra diz sobre mim, o que será de nós? O que acontecerá? Que legado deixaremos? Que mulheres seremos? Quando dissermos assim, faça em mim, Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Eu vou viver à altura de quem eu sou em Cristo Jesus. Então, hoje, não olhe para o que você tem nas mãos, não olhe para a sua história de dor, não olhe para as suas doenças, suas dores, mas aonde você estiver, clame a cura do Senhor sobre a sua vida e diga, Senhor, que eu viva em conformidade com a tua palavra. Deus hoje quer resgatar identidades, a nossa identidade de filhas. Eu gosto muito da história do filho pródigo, porque essa é a minha história e essa é a sua história também. Quando aquele filho, ele retorna para casa, ele diz assim, pai, eu agora quero ser apenas um servo. E o pai diz assim, meu filho, você estava morto e reviveu. E aquele pai poderia ter apenas abraçado, beijado, acolhido, recebido, mas ele resgatou naquele filho a sua identidade. Ele disse assim: Você é filho amado. Então, ele coloca roupas novas, ele coloca um anel no dedo, ele coloca sandálias nas mãos, para que, assim, como um processo, para que o filho vá entendendo que ele não é servo, ele é filho amado. Eu preciso resgatar a sua identidade. Você chegou aqui como um maltrapilho. Você chegou aqui com suas dores, com seu arrependimento. Você chegou aqui você não está autêntico, você não é autêntico. Você é autêntico quando você reconhece que é filho. E ele vai fazendo aquele processo. Traga roupa, traga o anel, coloque sandálias, para que o filho pudesse entender. Não, realmente, meu pai não está me aceitando como servo, ele está me aceitando como filho amado. Do mesmo modo acontece conosco. Porque muitas vezes a gente acha assim, mas Senhor, eu já falhei tanto. Mas Senhor, eu já errei tanto. Mas, Senhor, e as minhas dores? E o passado? E o que eu fiz antes? E onde eu falhei? Então, a nossa tendência é olhar para a nossa história, é olhar para as nossas fragilidades. E
achar que isso define quem somos. E Deus hoje está nos chamando a tirar essas máscaras. Ele está querendo resgatar em nós a sua filiação. Somos filhas e nisso consiste a nossa autenticidade. Quando vivemos à altura da palavra de Deus. Então, hoje, o Espírito Santo está nos chamando a um posicionamento. A um posicionamento. Quais são os seus dons? Quais são os seus talentos? Quando a palavra diz que nós fomos criadas por Deus, somos feituras de Deus, somos chamadas a refletir a sua imagem e semelhança, como a gente aprendeu também no episódio 1. Somos chamados a refletir a glória de Deus. Então, quais são os nossos dons e quais são os nossos talentos? Ontem, enquanto eu estudava, para a gente comentar aqui, uma frase que me impactou muito foi quando eu li assim que quando nós usamos máscaras e não refletimos a imagem de Deus, quando nós usamos máscaras e as nossas máscaras de dores, de angústias, e muitas vezes o que guia a nossa vida, o que guia os nossos relacionamentos são essas máscaras. Então, às vezes, você era uma pessoa muito ativa na igreja, aquela pessoa que iluminava o ambiente da sua casa, que tinha aquela alegria, mas aconteceram coisas na sua vida que foi tirando isso de você. E a gente agora começa a ser guiado não por nossa filiação, não porque somos filhos de Deus. A gente agora começa a ser guiado às nossas decisões, os nossos relacionamentos, a forma que a gente trata o outro, a forma como a gente se conduz na casa de Deus. Agora o que determina é a minha dor, é o meu passado, são as minhas angústias. Então eu vou colocando máscaras. E quando a gente se relaciona com as pessoas com máscaras, sem viver a nossa autenticidade, sem viver a palavra de Deus, nós estamos privando o mundo de reconhecer quem Deus é. Entende? Se nós estamos aqui para refletir a imagem de Deus, mas eu uso máscaras, então eu estou privando as pessoas, privando o mundo de saber quem Deus é. Você entende que Jesus Cristo, quando ele diz assim, que seja feito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Cristo, ele revela o Pai. A principal missão de Jesus foi revelar o Pai. E essa também é a nossa missão. Quando reconhecemos a nossa filiação e vivemos toda palavra que sai da boca de Deus, nós revelamos Cristo, nós revelamos a Deus, revelamos o amor dele para as outras pessoas. Mas se eu uso máscaras e não sou autêntica, eu privo as pessoas de reconhecer quem Deus é. E isso é muito forte, meninas. Isso é muito, muito forte. Quando as pessoas dizem assim, né? Às vezes a gente já ouviu em pregações que muitas vezes eu sou a única Bíblia que alguém vai ler. E é verdade. E é verdade. É interessante quando você começa a se relacionar com alguém que as pessoas dizem assim, nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma, eu nunca tinha visto por esse lado. Sabe, quando as pessoas reconhecem algo bom em você e você pode dar glória a Deus por aquilo. Então, o chamado de Deus para nós essa manhã é: você é filha, então reconheça que você é criatura de Deus, feita, realizada em Cristo Jesus para as boas obras. A nossa autenticidade vem de viver toda a palavra que sai da boca de Deus, do seu Pai. Quando você diz, eu sou servo, eu sou filha, faça-se em mim a tua palavra, cumpra-se em mim a tua palavra, e a gente vive à altura dessa palavra. Então, o que guia a nossa vida, as nossas decisões, os nossos hábitos, é a palavra. A palavra. É o que o Pai fala, é o que o Pai diz. Eu não confio em mim mesma, eu não confio nos meus próprios desejos, eu não fico buscando coisas no mundo para descobrir quem eu sou. Entende? Então a gente vive a palavra e a gente revela a imagem de Deus e as pessoas vão vendo quem Deus é através de nós. E isso é muito poderoso. É por isso que a gente precisa de vida devocional. Como comentei, como a gente conversava na semana passada, né? No capítulo anterior, né? No episódio anterior. Nós precisamos ter vida devocional, hábitos.
que nos levem para mais perto de Jesus, para a gente parecer. Porque se eu sou filha, eu preciso conhecer esse pai. Para cumprir a sua palavra, eu preciso conhecer essa palavra. Eu preciso da ajuda do pai, eu preciso da presença do pai, eu preciso depender do pai. E é com essa convivência, com essa vivência, com essa prática da palavra, que a gente vai se tornando mais e mais a imagem e semelhança do Senhor. Quando a gente vai deixando de lado aquilo que atrapalha, e nós vimos isso também, não existem coisas que estão atrapalhando a minha autenticidade. E eu preciso reconhecer, isso atrapalha. Essa dor aqui, que eu não consigo, muitas vezes, lidar com ela, eu vou precisar de ajuda para lidar com essa dor. Então, eu preciso cuidar de mim. Porque não é essa dor que me define, é o que a palavra diz. Então, eu preciso buscar cura na presença e na graça de Jesus. E muitas vezes, se for preciso buscar uma ajuda profissional, buscar ajuda profissional. Muitas vezes a gente quer cuidar do físico, mas a gente não tem força sozinha. Busca ajuda. Busca um profissional que possa te ajudar. Busca uma amiga que possa te ajudar. Vai cuidar de você. Você é a imagem e semelhança de Deus. Precisa refletir essa graça maravilhosa. Então a gente se cuida. Por quê? Porque nós somos filhas. E porque filha também desfruta de coisa boa, sabia? Filha serve, filha obedece, filha também desfruta. Desfruta da graça, desfruta da presença do Pai, desfruta de bênçãos, desfruta de presença, desfruta de força. E muitas vezes, como filhas, a gente tem dificuldade de desfrutar as bênçãos de Deus. E Maria, a personagem que nós estamos estudando hoje, ela desfrutou da presença de Deus muitas vezes ao longo da sua trajetória. Nesse momento, ela estava conversando com um anjo de Deus. E ela, como filha, passou por muitos desafios, serviu, foi uma serva, mas também desfrutou de grandiosas bênçãos e se tornou a mãe do Salvador. Nós precisamos entender que, como filhas, nós somos também chamadas a desfrutar. E o que mais a gente precisa aprender a desfrutar é da presença do Pai. É da presença. Porque muitas vezes, aquela dor que a gente está sentindo, o problema que a gente está passando, a gente vai continuar naquela situação. Mas a presença do Pai faz total diferença. Total diferença. Nós precisamos buscar essa cura maravilhosa, queridas. Essa cura da nossa identidade. Porque muitas vezes na nossa caminhada, talvez como eu, talvez você não tenha se sentido amada, amada pelos seus pais, amada pela sua família, amada pelo seu pai. E isso é algo que às vezes atrapalha o nosso relacionamento com o Pai do céu. Hoje, sente à mesa, ajoelhe-se na presença dele e diga assim: Pai nosso que está nos céus. Quando a gente diz Pai nosso que está nos céus, parece que ele está distante, não é? Mas não é isso que o Pai Nosso quer dizer. Quando diz Pai Nosso, você reconhece a sua filiação. E está no céu porque é o lugar de morada dele. E se o seu pai mora no céu, você é de onde? Se você pertence a ele, ele é o seu pai, você também pertence àquele lugar maravilhoso. E aí você desfruta da presença desse pai. Você confia que ele estará todos os dias com você. Todos os dias, quando você diz assim: o pão nosso de cada dia, me dá hoje, meu Pai, me dá hoje o pão de cada dia. Não é a confiança de que o Pai vai prover naquele dia e vai prover amanhã, e vai estar amanhã e ele vai estar depois provendo de cada dia. E o Pai Nosso ainda diz assim: que se faça a sua vontade. Lembra que é o que nós estamos estudando? Que a sua palavra se cumpra, que seja feita a sua vontade, não a minha. Essa é uma das orações mais corajosas, porque como filhas, quantas e quantas vezes a gente diz para os nossos pais: eu sei, deixa que eu já sei o que é que eu faço, eu já sei, eu já posso escolher. Quantas e quantas vezes a nossa vontade de crescer e ter liberdade e fazer do nosso jeito e escolher do nosso jeito, quantas vezes a gente quis fazer isso na vida? E muitas vezes a gente é assim com o Pai também. Nós até conhecemos a sua vontade, conhecemos a sua palavra, mas, Senhor, eu queria fazer do meu jeito. Então, quando a gente diz, seja feita a sua vontade, sou serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua palavra, é uma oração muito corajosa, mas é de quem conhece o Pai que tem
Conheço o Pai que tem. Ele é amoroso, ele é generoso, ele provê todas as minhas necessidades. Conheço o meu Pai. Conheço tanto o meu Pai, seu poder, seu amor, seu carinho, que eu posso dizer: seja feita a sua vontade. Hoje é dia de pedirmos ao Senhor ação. É dia de dizer: Senhor, eu entendi quem eu sou filha amada. Eu entendi que eu sou autêntica quando vivo à altura da sua palavra. Eu entendi. Eu entendi que eu preciso buscar cura no Senhor. Ajuda para retirar todas essas máscaras e ser autêntica. E talvez buscar a ajuda de alguém também, buscar a ajuda de uma pessoa. Buscar ajuda de profissionais. Eu não posso continuar estagnada. E muitas vezes nós estamos estagnadas, queridas. Passam anos e a gente continua na mesma situação. Essa não é a vontade do Senhor para a nossa vida. Existem dias de lutas, existem meses que a gente passa por situações difíceis, existem um momento de lutos na nossa vida, de incertezas, de dores, de dificuldades. Existem momentos difíceis na vida, mas muitas vezes nós estamos estagnadas por anos e anos da nossa vida, e essa não é a vontade do Senhor para nós. Nos momentos difíceis nós podemos pausar, nós podemos descansar, e o Senhor está conosco para nos fortalecer, mas permanecer no lugar de dor, permanecer usando máscaras não é a vontade do Senhor para a nossa vida. Não é a vontade do Senhor para a nossa vida. Hoje, como ele fez com o filho pródigo, ele quer fazer conosco também. Hoje ele está dizendo: filha, veste a minha roupa, toma o anel no seu dedo, coloca sandálias nos seus pés. Você é filha amada, vai agir como filha amada, vai desfrutar como filha amada, vai servir sim, mas como filha amada. É diferente. Então, esse é o chamado do Espírito Santo para nós hoje. É hora de levantarmos, de nos erguermos, de clamarmos ao Senhor a sua cura e de agirmos em conformidade com a sua palavra. Quem seremos nós quando dissermos: cumpra-se em mim a tua palavra, faça-se em mim a tua vontade? Quem nós seremos? A gente precisa descobrir. E o que você acha agora de nós orarmos, de nós pedirmos ao Senhor Jesus a sua ajuda, a sua força e o seu espírito para sermos, para vivermos de acordo com quem somos? Porque nós já somos filhas, entende? Já somos feitura de Deus. Já somos formadas em Cristo Jesus para as boas obras. Nós já temos a nossa identidade. Agora nós precisamos nos levantar para viver em conformidade com a palavra de Deus. Para dizer: faça-se em mim a tua vontade. Se esse é o desejo do seu coração, pedir ao Espírito Santo essa ação agora. Ore comigo. Vamos pedir isso ao Senhor nesse momento. Vamos falar com o nosso Pai. Oremos. Pai maravilhoso, Pai amoroso, Pai bondoso, obrigada, porque nós reconhecemos que a nossa identidade está ligada à nossa filiação. Se o Senhor é o Pai do céu, nós também somos filhas que pertencemos a esse lugar. Se o Senhor é um Pai amoroso, nós podemos ser amorosas com as outras pessoas. Se o Senhor é o nosso Pai de misericórdia, de perdão, de graça, nós também podemos manifestar essas virtudes na vida das pessoas que a gente entrar em contato. Pai, nós queremos clamar por cura nessa hora. Cura o nosso coração ferido, machucado, angustiado. Por favor, Senhor, cura a nossa identidade, como o Senhor resgatou a identidade do filho pródigo, cura-nos também, resgata-nos, transforma-nos, Senhor. Nós queremos te suplicar que a tua graça maravilhosa nos abrace nessa hora e que nós possamos nos levantar para agir em conformidade com a sua palavra. Somos suas filhas, somos suas servas. Cumpra-se em nós a sua palavra. Ajuda-nos a viver de forma autêntica, Senhor, vivendo em conformidade com o que sai da tua boca. Nós queremos aprender a fazer a sua vontade.
Nos ajude, Espírito Santo, a agir hoje, a nos erguermos hoje. Nos ajuda, Espírito Santo. Fortalece as nossas mãos cansadas. Fortalece os nossos joelhos vacilantes. Fortalece a nossa fé. Por favor, Espírito Santo, nos sustente. Coloque pessoas para nos ajudar ou para a gente pedir ajuda. Nos ajude a todos os dias estarmos em contato com a sua palavra, orando, estudando, nos aprofundando. Nos ajude a nos livrarmos daquilo que tem atrapalhado a nossa autenticidade. Queremos viver, Senhor, o que sai da tua boca. Queremos viver a tua palavra. Queremos viver à altura do teu propósito, do teu chamado, de quem somos em Cristo Jesus. Abençoa-nos com a tua presença. Ensina-nos a desfrutar como filhas amadas que somos. Abençoe a nós, abençoe a nossa família. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.